válido, só consta na ata, tá bom? Então, nada disso. Quando o réu se recusar a assinar o interrogatório, este se torna inválido. Não, simplesmente o juiz vai constar na ata, que se chama termo, tá bom? Interrogatório por videoconferência. Interrogatório por videoconferência. Cuidado, senhores. É possível interrogatório por videoconferência? Agora sim, é possível interrogatório por videoconferência. O que é isso? Senhores, interrogatório por videoconferência é aquela situação em que o réu preso, porque o CPP fala que o interrogatório por videoconferência é por réu preso, quando o réu preso, em determinadas circunstâncias expressas em lei, que nós vamos estar uma por uma, fica no presídio e o juiz na sala de audiência. E as perguntas serão feitas através do sistema de videoconferência. Terá uma TV, um monitor lá no presídio, um monitor na sua presença ali na sala de audiência. O juiz vai estar vendo o réu pelo monitor, o réu vai estar vendo o juiz pelo monitor, tá certo? Esse é o interrogatório por videoconferência. Vamos aos detalhes dele? Possibilidade. É possível interrogatório por videoconferência? Sim. Letra A, quando? Quando o crime se tratar de reclusão. Falso. Quando o crime for hediondo. Falso. Não. É possível quando o réu estiver preso e desde que ocorra uma das possibilidades, uma das circunstâncias, uma dos requisitos estudados agorinha por nós, tá bom? Hipóteses. Evitar risco à segurança pública. É uma hipótese. É uma possibilidade de interrogatório por videoconferência. Como assim? Quando que há necessidade de evitar risco à segurança pública? Duas situações. Quando houver suspeita de que o réu integre organização criminosa, a segurança pública fica abalada. Porque pode ser, pensou o legislador, que no trajeto do presídio até o fórum, os seus comparsas venham resgatá-lo. Então, ele faz parte, a suspeita de participar de uma organização criminosa. Tem risco para a segurança pública, tá bom? Ou então, quando houver risco de fuga no trajeto. O cara não pertence à organização criminosa, mas há risco de fuga porque ele, em outras oportunidades, já demonstrou interesse em fugir, tanto que participou de rebelião. Nesse caso, há um risco à segurança pública, o interrogatório será por videoconferência. Poderá ser por videoconferência. Não significa que deverá. Poderá, porque é uma exceção, tá bom? Possibilitar a participação do réu no interrogatório. Senhores, esta situação é quando o réu estiver enfermo, doente ou qualquer uma circunstância, ele não pode ir para o presídio. Por exemplo, ele está com tuberculose, está com uma doença contagiosa, tá certo? E o juiz precisa fazer audiência. Neste caso, é um direito do réu contar a sua versão. É um direito do réu ser interrogado. E se ele estiver preso, o Estado tem que possibilitar esse direito para ele. Neste caso, faz o interrogatório por videoconferência. Impedir influência do réu no ânimo de testemunha ou vítima. Esta situação, esta hipótese, é quando a vítima ou a testemunha estiver temerosa de ir até o fórum depor na presença do réu. Tá certo? Que os senhores sabem que é direito do réu depor na presença do juiz. Mas a testemunha está com medo. Neste caso, diz o CPP que para evitar que a testemunha cale a verdade, não fale a verdade, tá? Pode o réu ficar no presídio e ser interrogado por videoconferência. Só que cuidado, porque o próprio CPP fala que esta possibilidade de ouvir o réu, em caso para proteger o ânimo da testemunha ou da vítima, ouvir o réu por videoconferência é uma última hipótese, porque primeiro verifica a possibilidade de ouvir a vítima por videoconferência. Como assim, professor? Se a vítima avisar o juiz que está com medo de ir ao fórum, ou a testemunha com medo do réu, o juiz fala, não tem problema, pode vir, porque a senhora não vai ficar na presença do réu, o senhor não vai ficar na presença do réu, o senhor vai ficar numa sala, só você e um monitor. Nós vamos fazer o seu depoimento, vítima ou testemunha, por videoconferência. Primeira a hipótese, melhor, a primeira solução é isso, ouvir a testemunha ou a vítima por videoconferência. Não sendo possível, porque não tem sala no fórum para ouvir a testemunha por videoconferência, aí, neste caso, é que faz-se o interrogatório do réu por videoconferência. Cuidado, eu vou voltar nesse artigo, você vai ver certinho.
responder à gravíssima questão de ordem pública, que não é a mesma coisa de risco à segurança pública. Responder à gravíssima questão de ordem pública, por exemplo, quando o réu, quando a população se encontrar revoltada com o réu, e todo mundo sabe, a polícia sabe, o Ministério Público sabe, o Poder Judiciário sabe que o dia que esse réu sair da cadeia, a população vai linchar esse réu, vai matar o réu. Não interessa, pode estar o BOPE, a Rotan, Força Especial, escambau ali. Vão matar o réu. É uma gravíssima questão de ordem pública neste caso. O réu fica na cadeia, fica no presídio e faz o interrogatório por videoconferência. Senhoras e senhores, olha só, tem pegadinha aqui. Você viu na hipótese alguma relacionada a evitar gasto com o transporte do preso? Não existe isso, tá certo? Sobre o interrogatório, indica a alternativa correta. Letra A. É possível interrogatório por videoconferência para evitar gasto no transporte, gasto do Estado com o transporte do preso até o fórum. Não interessa, senhores. Não interessa. A B. É possível interrogatório por videoconferência quando os servidores do sistema prisional se encontrar de greve. Não interessa. Não tem aqui negócio de greve para evitar gasto do Estado. Não. Ou é questão de ordem pública, ou para garantir a participação, ou para proteger a testemunha ou vítima, desde que não seja possível colher o depoimento delas por videoconferência, ou quando ocorrer gravíssima questão de ordem pública, pensa no linchamento. Requisitos para interrogatório por videoconferência, tem que preencher os seguintes requisitos. Decisão fundamentada. Que trem é esse? Senhores, não é assim. Ó. Vou fazer, você é juiz, cara pertence à organização criminosa, a audiência é amanhã, ó. Cara pertence à organização criminosa, vou fazer um interrogatório por videoconferência. Negativo, juiz. Você tem que dar uma decisão dizendo por que será feito o interrogatório por videoconferência. Você tem que fundamentar. Fundamentar é expor as razões. Você vai dizer, considerando que o réu pertence à organização criminosa, parará, determina o seu interrogatório por videoconferência. Intime-se as partes. É isso, uma decisão fundamentada. E a intimação das partes, Ministério Público, defesa, assistente, tem que ser, no mínimo, com 10 dias de antecedência. Você é promotor, eu sou advogado, o juiz vai fazer o interrogatório por videoconferência daqui a 5 dias. Negativo, juiz. Eu, do Ministério Público, eu, advogado, temos o direito de saber com 10 dias de antecedência, tá bom? Presença de 2 advogados. Isso, presença de 2 advogados. Não é interrogatório por videoconferência? Réu está no presídio, juiz no fórum, na sala da audiência. A lei fala 2 advogados. Um junto com o réu lá no presídio, outro junto com o juiz na sala de audiência. Professor, e se o réu estiver custeando apenas um advogado, ele só está pagando um advogado, o Estado tem que arrumar um outro para ele. E aí, professor, o advogado dele vai para onde? Para o presídio ou fica no fórum? Cabe ao advogado dele escolher, tá certo? Eu já tive vários interrogatórios por videoconferência, por exemplo, ou eu vou lá, ou o pessoal do fórum me liga, doutor, o senhor vai querer ir ao presídio ou o senhor vai querer vir ao fórum? Por quê? Porque se eu falo, eu vou para o fórum, já tem que arrumar um advogado para acompanhar o Estado, tem que arrumar um para acompanhar lá no presídio. Se eu disser, vou para o presídio, o Estado vai arrumar um para acompanhar lá na presença do juiz. Canais telefônicos reservados. Senhores, o interrogatório não é por videoconferência? É. O preso não tem o direito de falar com o seu advogado antes, entrevista prévia, sim. Mas para aí. O preso que estiver lá no presídio, junto com o advogado lá, beleza, que eles vão estar conversando. Mas se o preso do presídio quiser falar com o advogado que estiver no fórum, como é que faz? Por isso que a lei fala que tem que ter telefone para eles, canais telefônicos, reservados, não pode ser na presença de todos. O advogado lá na presença do juiz, quero falar com o réu, ele tem o direito. Ou para o advogado do presídio falar com o advogado lá do fórum, tá bom? Que estiver no fórum. Aqui, senhores, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício, ou seja, por conta própria, ou a requerimento das partes, requerimento do Ministério Público, da defesa ou do assistente, da acusação, poderá realizar o interrogatório do réu preso, e poderá, não é deverá, do réu preso por sistema de videoconferência, ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que
a medida seja necessária para atender uma das seguintes finalidades, hipóteses. Quais são elas? Prevenir risco à segurança pública. Quando? Quando exista fundada suspeita de que o preso integre a organização criminosa. E não é quando houver prova. Não é quando existir prova. Basta a fundada suspeita dele participar, de integrar a organização criminosa, ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento, o risco de fuga. Aquele exemplo que eu falei para você, no caso do réu que já participou de rebelião. O cara não pertence à organização criminosa, mas já participou de rebelião. Risco à segurança pública vem em dois motivos. Ou porque há uma fundada razão de pertencer à organização criminosa, ou há risco de fuga. Viabilizar a participação do réu no referido ato processual quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal. O réu está doente, com uma doença contagiosa, o juiz tem que fazer o interrogatório dele. E agora, cancela o interrogatório, para o processo, suspende a prescrição, faz o interrogatório por videoconferência. Ou então, para impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento desta quem? Vítima ou testemunhas, por videoconferência, nos termos do artigo 217 deste Código. Senhoras e senhores, aqui está dizendo que, se a testemunha ou a vítima estiver com medo, já pode fazer logo um interrogatório por videoconferência. Não. Primeira solução que a lei coloca para o juiz é: colha o depoimento destas, da vítima, da testemunha, por videoconferência. Se não for possível, diz 217, aí sim pode, numa segunda situação, ou seja, né, numa segunda hipótese, fazer o interrogatório por videoconferência. Responder à gravíssima questão de ordem pública, aquela situação do linchamento que eu falei para os senhores. Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias, 15, 20 e 30 falsos. 10 dias de antecedência. Cuidado, só trocar aqui, coloca 15, 20, ainda mais que cai um monte de prazo para você, de inquérito, de denúncia e tudo mais, né? Cuidado, 10 dias de antecedência. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência, única de instrução e julgamento de que tratam os artigos 400, 411 e 531 deste Código. Senhores e senhoras, 400, né, é procedimento ordinário, tá? 411 é o procedimento de júri, 531 procedimento sumário. Olha só, senhores, o réu fica no presídio, né, Marciano? Sim, mas o réu não tem direito de acompanhar o depoimento das testemunhas? Tem. Mas como é que ele vai acompanhar se está no presídio? Vai ter um monitor lá também para ele acompanhar, se for por videoconferência. Tá? Ele tem o direito de acompanhar também, ouvir tudo o que falaram contra ele, tá bom? Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado pelo videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor, que esteja no presídio, e o advogado presente na sala de audiência, defensor vezes defensor. E entre este defensor e o preso, entre o defensor, que estiver na sala de audiência, e o preso no presídio, tá bom? E aí, senhores, então, aqui nós falamos do interrogatório. Só mais uma observação. Professor, o interrogatório, ele pode ser feito por interposta pessoa? Como assim? Professor, eu preciso ser interrogado aí na sua cidade. Eu moro aí a 3.000 quilômetros daí. Eu não posso dar uma procuração para você, advogado, responder as perguntas para mim aí? Não. Cuidado, o interrogatório é personalíssimo. Tem que ser feito pelo réu. Ok? Professor, o interrogatório, ele é um ato público ou sigiloso? É um ato público. Quem quiser assistir pode, exceto aquelas situações que o juiz decreta o segredo, mas, em regra, é público, a não ser que envolva crime contra a dignidade sexual, criança, segurança nacional, porque aí é sigiloso, participa do interrogatório apenas o juiz, Ministério Público, defesa, e o réu. Tá bom?
Professor, o interrogatório, ele é só um meio de prova ou também um meio de prova e meio de defesa? Meio de prova e meio de defesa. Meio de prova porque no interrogatório o cara não está obrigado a falar, mas o que ele falar pode reverter contra ele, porque se ele confessar, então é um meio de prova. Meio de defesa porque ele pode, inclusive, negar a autoria e explicar as razões daquela acusação, onde se encontrava, etc. Tá bom? Cuidado. Senhores, vamos para as questões? Caiu no CESP aí, em 2016. No que diz respeito às provas do processo penal, assinale a opção correta. Para se apurar o crime de lesão corporal, exige-se prova pericial médica, que não pode ser suprida por testemunho falso, porque lembra que o exame de corpo de delito é necessário nos crimes que deixam vestígio, podendo ser suprido por prova testemunhal. Aqui está dizendo que prova testemunhal não vale. Falso. Tá bom? Se, no interrogatório em juízo, o réu confessar a autoria, ficará provada a alegação contida na denúncia, tornando-se desnecessária a produção de outras provas. Está dizendo que o valor da confissão é absoluto. O réu confessou, não precisa nem acreditar nas testemunhas. Por exemplo, eu confessei para você, juiz, que eu fui o autor do furto. Todas as testemunhas disseram que não. Tá certo? Ou melhor, como eu sou o primeiro a ser interrogado na droga, eu, ao ser interrogado na droga, confessei o crime. O juiz fala, não vou nem ouvir as testemunhas. Negativo, porque a confissão, o interrogatório, não é prova absoluta. O juiz vai analisar de acordo com o conjunto probatório, tá bom? O juiz é livre para dar crédito ao interrogatório. As declarações do réu durante o interrogatório deverão ser avaliadas livremente pelo juiz, sendo valiosas para formar o livre convencimento do magistrado, quando amparadas em outros elementos de prova verdadeiro. Ora, eu confessei o crime. A minha confissão está isolada. Como assim? Eu fui o autor do furto. Sim, excelência, eu sou o autor do furto. Todas as testemunhas que compareceram, quando o juiz perguntou, é esse cabeludo, bonito, charmoso que você viu furtando? As testemunhas falaram, não é. Então, para aí. O juiz vai me absolver? Vai. Porque a minha confissão está isolada, está em descompasso com outros meios de prova. A alternativa está correta, porque o juiz é livre para analisar o interrogatório de acordo com os outros elementos de prova. São objetos de prova testemunhal no processo penal fatos relativos ao estado das pessoas, como, por exemplo, casamento, menoridade, filiação e cidadania. Falso. São objetos de prova testemunhal. Negativo. Estado civil das pessoas, estado das pessoas não se prova com testemunha, prova com documento. Se é casado, como é que prova? Prova com testemunha. Não. Prova com certidão de casamento, e assim sucessivamente, tá? O procedimento de acareação entre acusado e testemunha é típico da fase pré-processual da ação penal e deve ser presidido pelo delegado de polícia. Está dizendo que a acareação é um meio de prova que só pode ter na fase pré-processual, antes do processo, fase do inquérito. Falso, é possível a acareação tanto no inquérito quanto no processo. Ok, senhores? Com relação ao interrogatório do acusado, assinale a opção correta. O acusado poderá ser interrogado sem a presença de seu defensor. Precisa ler o resto? Negativo. Tem que ter a presença do defensor. A não ser que seja no inquérito policial. Tá certo? Mas aqui, como não falou que é inquérito processo, o acusado só tem acusado no processo. Está aqui, ó, não falou. Se fosse, o investigado poderá ser interrogado sem a presença do seu defensor? Sim, porque investigado é no inquérito. E no inquérito não é obrigatório, acompanhamento do defensor. Agora, se o acusado é processo, falso, tem que ter defensor. Não sendo possível a presença em juízo do acusado preso por falta de escolta para conduzi-lo, poderá o interrogatório ser realizado por sistema de videoconferência. Negativo! Só pode ser por videoconferência, porque tem gravíssima questão de ordem pública, linchamento, ou para segurança pública, pertencer à organização criminosa ou risco de fuga, garantir a participação do réu, no caso que ele estiver doente, ou aquela situação de ânimo da testemunha, tá? Falso, então.
Mesmo após o encerramento da instrução criminal, a defesa poderá requerer ao juiz novo interrogatório do acusado, devendo indicar as razões que o justifiquem. Verdadeiro, porque o juiz pode ouvir o réu mais de uma vez, tá bom? Desde que fundamente, porque que quer prestar declaração. Vai fundamentar dizendo que tem fatos novos a apresentar, informações novas. D. Havendo mais de um acusado, eles serão interrogados conjuntamente, não vou nem ler o resto, separadamente. E o interrogatório deve ser realizado no início da instrução criminal. Início só se for droga. Será que está falando de droga? Vamos ver? O interrogatório deve ser realizado no início da instrução criminal, antes do oitiva das testemunhas da acusação e da defesa. Falso! Somente na droga é que é antes da testemunha da acusação e defesa. Como não está falando da exceção, vai para a regra. E a regra é que o interrogatório é no final da instrução. A audiência vai começar 1h, vai terminar às 6 da tarde, 18 horas. O réu vai ser ouvido lá às 18 horas no final. Caiu para o promotor de justiça, vamos lá? De acordo com o Código de Processo Penal, o interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pela forma seguinte. Ao surdo, serão apresentados por escrito as perguntas, claro, porque ele não escuta as perguntas, que ele responderá oralmente, sim. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, ele é mudo, mas não é surdo, né? Respondendo-as por escrito, sim. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e, do mesmo modo, dará as respostas. Assim, caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá como intérprete e, sob compromisso, juramento, pessoa habilitada a entendê-lo verdadeiro. A alternativa verdadeira era para colocar falso ou verdadeiro. O promotor também no mesmo concurso. De acordo com o Código de Processo Penal, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Primeiro, viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, está com tuberculose, por exemplo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal verdadeira. Impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento desta por videoconferência, nos termos do artigo 217 do CPP, verdadeiro, e responder à gravíssima questão de ordem pública, linchamento todo verdadeiro. Ok, senhores? Interrogatório 100% para os senhores. Agora você tem que realizar bastantes exercícios. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. É sempre uma satisfação para nós podermos ajudar você nessa vitória. Ok, senhores? Forte abraço. Até a próxima aula sobre provas ainda.